aqui. Isso. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso projeto Vida Feliz, começando agora. Segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. Bom dia, Neto, Luiz Martins, Cláudia Krieger, bonjour, madame. Antônia, querida, que bom. Meu queridíssimo Luiz, muito bom dia para vocês todos. Depois de um dia muito intenso, como foi o de ontem, intenso no sentido de alegria, intenso no sentido de saudade. Luísa, minha querida, também bom dia Rosa. Um dia muito interessante, apesar do apelo comercial, mas é um dia muito bom podermos estar com os filhos, aqueles que podem estar com filhos, podermos estar com aquela saudade, né, que é às vezes um pouquinho dolorida, mas se nós nos remetermos aos bons momentos que tivemos com os nossos pais, com os nossos filhos, isso sempre vai afagar o nosso coração. Bom dia, Marcelo Nunes, meu amor, Mariângela, muito obrigado. Ontem nosso dia foi muito bacana, né, mozão? Verônica, querida, também, que bom que vocês estão aí ao vivo. Minha gratidão, meu carinho a vocês. Matrix.ri, eu não estou identificando quem é, mas de qualquer maneira o meu aceno para você aí também. Então vamos lá, gente. Nós temos um tema aqui que eu escolhi muito em função, acabou ontem nos Jogos Olímpicos de Paris, daqui a pouco estão começando os Jogos Paralímpicos, e o tema que eu escolhi foi falar sobre a força de vontade, né? Esses atletas incríveis, especialmente brasileiros, que apesar de todos os pesares, de todas as dificuldades, conseguem resultados assim absolutamente maravilhosos, que emocionam, né, a todos nós. Cada medalha, cada participação, mesmo sem conseguir as medalhas, enfim, é alguma coisa que faz com que nós sintamos assim uma emoção muito grande. Eu particularmente fiquei muito emocionado em algumas situações, se não em muitas situações, que aconteceram com os nossos atletas e que vão acontecer com os nossos atletas paralímpicos daqui a umas 2 semanas. Lourdes Valéria, então eu escolhi esse tema, falar sobre a força de vontade, e eu encontrei uma mensagem aqui no Vida Feliz que trata sobre isso, né? Muito interessante, por sinal. Mariana, minha querida, um beijo no teu coração. Então a mensagem é de número 50, que fala sobre a força de vontade. Aí a Joana de Ângeles Espírito, através do Divaldo Pereira Franco, escreve o seguinte: Deus te dotou de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desista se de início fracassares. Estou vendo o Franco entrando aí, lembrei muito de você, Franco, escolhendo essa mensagem, nos reportando aos tempos que trabalhamos juntos. O Franco como apoio psicológico da nossa equipe. Cecília está aí também, querida. Andréia Reis, outra queridona. Força de vontade. E ela chama a atenção que Deus nos dotou de força de vontade. Todos nós temos
essa condição em nós. O grande problema é que, às vezes, ela pode nos parecer fraca, frágil. E se isso acontece, segundo a Joana de Ângeles, é porque nós não estamos a exercitando da maneira que deveria ser. Porque a força de vontade está lá dentro de nós. Como, aliás, várias outras virtudes, elas já estão em nós. Só que a falta de exercício, a falta de entendimento de que existe essa necessidade de nós exercitarmos esta e outras habilidades que temos, isso realmente emperra, em parte, o nosso processo evolutivo, o nosso progresso, né? Periodicamente somos colocados à prova, é verdade, Franco. A todo instante, nós somos colocados em situações que vão exigir de nós muita força de vontade para superar aqueles obstáculos. Como eu comecei falando aqui, Franco, antes de você entrar, falando dos atletas, né? O show que muitos deles dão de força de vontade. Não necessariamente que apenas os que tenham ganhado medalhas, a gente sabe que não, né? A força de vontade, a determinação para superar as dificuldades que existem na vida de todos nós é uma coisa impressionante. A própria Simone Biles, aquela americana, né, que não participou da Olimpíada de Tóquio por problemas pessoais, a volta por cima que ela deu, a força de vontade dela, e ela chega e compete brilhantemente nos Jogos agora de Paris, né? Então, Marcelo está dizendo aqui que a desculpa está sempre na ponta da língua. E é verdade. A gente sempre, de alguma forma, a gente está se desculpando, a gente está emperrando o processo, adiando determinados projetos nossos, porque a gente não coloca em prática a nossa força de vontade, né? E ela lembra que toda e qualquer ação, ela necessita de exercício. Seja uma ação orgânica, seja moral, seja comportamental, tá? A constância desses exercícios, ela é fundamental. Ela é fundamental, porque a força de vontade, ela exige isso de nós. Porque se nós não tivermos essa determinação, se nós não tivermos a consciência de que precisamos exercitar essa força de vontade todos os dias, a todo instante, isso realmente vai comprometer o alcance daquilo que a gente já entende que é o ideal para nós, né? Então, Franco está falando aqui que algumas profissões demandam mais frequentemente o exercício dessa habilidade, e é verdade. E é verdade, Franco, né? Algumas profissões vão exigir de nós o tempo todo a força de vontade, tá? Mas a Joana de Ângeles, ela chama a atenção para um aspecto muito interessante, porque dentro da nossa vida nós temos determinados padrões de conduta que eles necessitam que tenhamos força de vontade para mudar, já que esses padrões de conduta, eles são lesivos, eles são maléficos, eles são perniciosos para nós e, por consequência, para as pessoas ao nosso redor. Então, ela chama atenção para que nós estabeleçamos, a princípio, pequenos objetivos. Ela chama aqui pequenos hábitos viciosos. É a velha história que a gente está sempre batendo na tecla aqui, a história do autodescobrimento, do autoconhecimento. Então, existem alguns hábitos nossos que eles são facilmente identificáveis da nossa parte. Então, e talvez eles sejam aqueles mais fáceis de serem mudados, de serem transformados. Então, com muita força de vontade, nós vamos escolher esses pequenos hábitos viciosos, vamos buscar corrigi-los, como a Joana fala aqui, e depois, conforme nós formos, através desse exercício, a gente for obtendo sucesso
diante desses esforços, aí sim a gente parte para desafios mais expressivos. E não há como não traçar um paralelo em relação ao atleta, né? O atleta, ele, obviamente, ele vai começar a sua preparação naqueles degraus mais baixos. Eles vão passo a passo, eles vão, através do exercício constante, eles vão se superando cada vez mais até alcançar aquela condição que lhes vai dar a possibilidade de alcançar um pódio, por exemplo, numa Olimpíada, ou um primeiro, segundo, terceiro lugar, enfim, aquilo que ele tanto almeja depois de tanto esforço empreendido, né? Então, ela chama a atenção que esse esforço constante vai aos poucos nos dando as condições de vencer desafios mais expressivos. Então é importante que nós sigamos tentando. Isso é fundamental na nossa vida, né? A partir do momento que a gente impõe a nós, né? A gente se propõe a ter esse tipo de conduta, nós vamos nos sentindo cada vez mais estimulados. Por quê? Vamos conseguindo os resultados. Então, para o nível mental, se eu me esforço, né, constantemente, e a princípio naqueles pequenos vícios, aquelas pequenas atitudes que ainda fazem parte da nossa vida, a gente consegue vencer no sentido de mudar aquele padrão comportamental às vezes equivocado, nós vamos nos estimulando a querer melhorar cada vez mais. Então, no final, ela fala que essa vontade, ela precisa ser disciplinada. Então, na verdade, em muitos sentidos da nossa vida, a disciplina vai ser fundamental. Ainda mais em relação à força de vontade. Porque força de vontade exige exercício constante, exige disciplina. Então, os grandes atletas, os grandes vencedores, eles dão um show de disciplina. Porque eles têm que abrir mão de muitas e muitas hábitos que vão comprometer a sua performance. Então, trazendo para o nosso lado pessoal, nós que não somos atletas, ou somos até, algum de vocês pode até ainda ser atleta, nós trazendo para a nossa esfera pessoal, é isso que a gente tem que fazer. A gente precisa disciplinar a nossa vontade, entender que aqueles comportamentos que são maléficos para nós, não, eu não quero mais isso e vou seguir tentando. Em tudo que nós fazemos, nós necessitamos disciplina, porque senão vamos estar sempre muito próximos do fracasso, de não conseguir atingir aqueles objetivos que a gente estabelece. Então ela fecha a mensagem falando isso: não desista se por acaso no início a gente fracassar. Porque, é claro, nem sempre o resultado da nossa força de vontade vai aparecer logo. Às vezes, a nossa condição, né, ainda muito imatura, ela vai fazer com que esse alcance ele demore a chegar. Então aí é que entra a força de vontade. Se eu quero aquilo, se eu já entendo que aquilo é o melhor para mim, eu vou empenhar todo o meu esforço, disciplinado, para que eu vá em algum momento alcançar aquilo que eu entendo que seja o melhor para mim. Então eu achei muito bacana essa página, e teve relação direta, como eu falei, com o final agora dos jogos, tantos atletas maravilhosos, outros nem tanto, outros que não conseguem medalha, mas todos os atletas que chegam numa competição de alto nível, eles certamente tiveram muita força de vontade para vencer os obstáculos variados que a vida lhes coloca no caminho para chegarem num nível de competição. Então, para nós, é a mesma coisa, é a competição da vida, na nossa vida pessoal. Se nós entendermos aonde queremos chegar, a vida vai exigir de nós força de vontade, disciplina, coragem e, óbvio, a conexão com Deus,
a conexão com esses espíritos maravilhosos que estão ao nosso lado, nos dando as condições para que nós consigamos realizar aquilo que é importante para a nossa atual encarnação. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar aqui com vocês. Eu quero agradecer, como sempre, o carinho de todos aqueles que nos acompanham aqui no projeto. Desejo uma semana de muita paz, de muita força de vontade, onde quer que estejamos, sejamos corajosos, confiemos em Deus e vamos nos dar aquela condição ideal para seguir tendo muita força de vontade em relação ao que nós temos que realizar. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração de todos, que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita alegria e de muita saúde. Luiz, um grande abraço, sede sábios, que mais podereis dizer. É isso aí, meu querido, disciplina as crianças e teremos adultos fortes. Lindo demais. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima segunda-feira.